Graça e paz, irmão. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração online. É um prazer ter você aqui conosco. Mas antes de começarmos, se inscreva em nosso canal. Dê seu like, ative as notificações e nos siga no Instagram, @Igreja Missionária IT. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um culto que o Senhor tem nos dado, meu Deus, essa graça de estar aqui à noite, meu Deus, louvando, junto com nossos irmãos, pedindo ao Senhor que possa fazer, meu Deus, uso, meu Deus, o seu servo, meu Deus, nessa noite, para que vida seja impactada, para que vida seja, meu Deus, libertada nessa noite, nesse culto, meu Deus. Pai, nos abençoa cada um que esteja aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Graça e paz, queridos. Neste culto de celebração ao Senhor, convide o Espírito Santo para estar aí em sua casa. A palavra do Senhor diz que aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Isso é uma verdade, queridos. Você crê nisso? Seja livre, então, aonde você está. Adore ao Senhor juntamente conosco. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Declare. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Peça ali nessa noite, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
dados por tua glória. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Cante. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Glória, Senhor. Peça a Ele, você cante aí. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem dar, encher esse lugar. É o desejo do sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Sim, Espírito Santo de Deus, essa é a nossa oração, Pai. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Isso aí em sua casa, queridos. Faça essa declaração nessa noite. Ouvide. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Mais uma vez. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Declare: as sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Mais uma vez. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes
eu limpei. Só pra te ver, só pra te ver. Olá pessoal, boa noite, graça e paz, seja bem-vindo a mais esse momento de culto online. Gostaria que você ficasse à vontade para estar nos assistindo e ouvindo um pouco da palavra de Deus nesta noite, aonde nós temos falado nesse mês de novembro sobre a referência bíblica, aonde Deus fala a Ezequias sobre dando uma ordem a ele, colocando a sua casa em ordem, pedindo para que ele coloque a sua casa em ordem, para que tudo venha seguir no propósito da forma que Deus tem mandado. Quero convidar você nesta hora a acompanhar na sua casa, na sua Bíblia, o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz, Deus diz a Ezequias, através do profeta Isaías, mandando ele, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Nesta hora quero pedir a você que curve sua cabeça nesse momento e vamos orar, falar com Deus, para que Ele venha abrir a nossa mente e mostrar aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso que o Senhor colocou em nossas vidas. E que o Senhor venha, ó Pai, através desta palavra, Deus, nesta noite, falar aos nossos corações como o Senhor necessita falar, como o Senhor quer. E que através dessa palavra nós possamos também, Deus, estar com o nosso coração aberto para receber a correção do Senhor e que possamos voltar ao caminho, aquilo que o Senhor tem traçado para as nossas vidas. Continue nos abençoando nesta noite, usando as nossas vidas como o Senhor nunca tem usado e continue direcionando os nossos passos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite nós estamos estudando, desde o início do mês de novembro, sobre a palavra onde Deus nos chama para corrigir a nossa vida. Nós vemos aqui na vida de Ezequias que Ezequias era um homem de Deus. Ezequias era um homem, ele era um homem reto no caminho do Senhor. Ele fazia tudo aquilo que Deus comandava. Aquilo que Deus direcionava na sua vida, ele fazia com amor, com dedicação, com fidelidade. Mas tinha uma coisa em Deus que não estava agradando através da vida de Ezequias, que era o amor com sua família, era andar lado a lado com sua família. Ezequias tinha deixado de seguir os caminhos daquilo que Deus tem proposto na vida de Ezequias. E Deus chega um momento que Deus diz para ele, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Eu creio que para a gente é uma palavra dura, pesada, porque você está ali crendo que você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Mas às vezes nós esquecemos de olhar para aquele que está ao nosso derredor, para aquela pessoa que está do nosso lado, para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso cônjuge. E nós temos deixado às vezes de fazer aquilo que Deus tem planejado, aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem um prazer na família, Deus tem um prazer, Deus tem um carinho muito grande na família. A família, ela é um ciúme muito grande de Deus, Deus tem um prazer muito na família. E às vezes nós queremos atropelar as coisas, achando que fazendo lá fora, cuidando das coisas lá de fora, esquecendo das de dentro, a gente está agradando a Deus. Mas Deus, Ele quer primeiro que a gente cuide dos nossos, Deus quer que a gente cuide daquilo que está ao nosso alcance, que é a nossa família. E como nós podemos fazer isso? Como nós podemos direcionar esse momento? Nós podemos voltar e pensar o que fazer para poder trazer a nossa família para perto de nós. Nós temos deixado de fazer os cultos nos lares, nós temos deixado de orar com a nossa família, nós temos deixado de ensinar os nossos filhos a traçar o caminho da palavra, nós temos deixado de fazer com que os nossos filhos venham a entender o verdadeiro propósito da vida, para que nós fomos criados, por que nós fomos criados. Nós não temos mais ensinado os nossos filhos que Deus, Ele é o início, o fim, o meio e o fim.
tudo na nossa vida é feito para Deus, tudo na nossa vida é feito direcionado para Deus. A palavra diz que toda a honra, glória e louvor pertence a Deus. Não há um outro a quem nós devemos cultuar. E nós temos deixado, meus irmãos, de fazer isso. Nós temos deixado a nossa família à mercê do inimigo. Nós temos deixado a nossa família direcionada ao celular. Nós temos deixado a nossa família direcionada àquilo que a televisão ensina, aquilo que as ruas estão ensinando, aquilo que estão tentando colocar na nossa cabeça, aquilo que estão tentando colocar na cabeça das nossas crianças. E nós temos deixado de ensinar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos que começar, meus irmãos, a cada dia buscar a mais e mais Deus. Temos que voltar aos planos da família. Deus, ele tem um plano muito grande para a família. O plano de Deus, ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é agradável e perfeito. Se os valores desse mundo mudam constantemente, o Senhor, Deus, ele é imutável. Ou seja, nós temos que agradar a Deus mudando as nossas atitudes, mas não mudando as Escrituras. Nós temos que, a cada dia, as coisas estão mudando, as crianças estão crescendo rápido, as crianças estão se envolvendo com a mídia, com a tecnologia muito rápido. E nós acabamos achando que isso é normal. Mas o que nós não podemos fazer é deixar com que as crianças elas percam a direção que é a Bíblia, que é os ensinamentos da Bíblia, que é a criação que nós temos que dar. Por isso Deus, ele, na sua palavra, ele é imutável, ele não muda. A palavra de Deus é santa e infalível, e os princípios dela estabelecidos para a família jamais passarão. A Bíblia é a palavra final e o modelo único para a vida familiar abençoada, poderosa e eficaz e excelente. Ou seja, o nosso manual é a Bíblia. O nosso manual de vida, de estrutura, de ensinamento é a Bíblia. E as nossas famílias hoje, elas têm ficado à mercê, como eu tenho falado. Nós temos deixado de buscar o manual. Nós temos errado, nós temos pecado diante de Deus, mas nós esquecemos de voltar lá no manual. O manual, ela mostra tudo aquilo que nós temos que fazer. Como andar, como prosseguir, como direcionar, como ensinar, como corrigir, como perdoar, como amar. E nós temos deixado isso passar, meus irmãos. Nós temos deixado isso ficar à mercê do dia a dia. Eu sei que muitos de nós temos a correria do dia a dia, nós trabalhamos, nós saímos cedo, chegamos de noite, às vezes mal damos um beijo no nosso filho, na nossa esposa, mal deitamos e já acordamos para o dia a dia. E às vezes estamos deixando o mundo ensinar a nossa família como ser. E nesta noite eu quero encorajar você a viver o plano de Deus, viver o propósito de Deus para a sua família, como está escrito na Bíblia. Ou seja, nós precisamos, irmãos, mudar. A palavra diz que nós temos que mudar a nossa mente, não podemos conformar com esse mundo, mas nós precisamos transformar, mas transformar de uma forma de atitude, de uma forma direcionada. Mas essa forma tem que ser direcionada por Deus, não por nossas forças, não por nossas vontades. Deus tem chamado a igreja ao novo. Deus tem chamado esta igreja a direcionar para o novo de Deus. Deus tem chamado a igreja para os passos novos. Nós temos ouvido aqui falar sempre de mudança, de atitude, de sonhos. E precisamos realmente sonhar por coisas novas. Precisamos mudar a nossa atitude de coisas pequenas. O nosso Deus é grande. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E nós precisamos pensar grande, sonhar grande, pensar em coisas novas. Itagimirim tem muito para dar ainda. Itagimirim tem muito para conquistar ainda. O nosso pastor tem dito isso a cada dia. Nós precisamos orar por Itagimirim. E Deus quer chamar. Deus quer nos chamar a cada dia. Não adianta pensarmos que nós estamos na presença do Senhor todos os dias, mas fazer o básico, que é aquilo que Deus manda, que é cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Não adianta estar aqui na igreja todo dia, momentos de oração, momentos de louvor, mas quando chegarmos em casa, a nossa casa está toda ela bagunçada. A palavra do Senhor também diz que eis que estou à porta e bato.
Se você abrir, ele vai entrar. Irmãos, quando Deus diz, ali naquele momento, Jesus disse que eis que estou à porta e bato, ele não está dizendo simplesmente para lá fora, para o ímpio. Ele está chamando a própria igreja. Ele está dizendo, olha, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu vou cear com você e você comigo. Ele quer dizer que se nós abrirmos a nossa porta do nosso coração, a nossa casa, quando alguém bate a sua porta, você sai para ver quem é. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, ele não entra, ele não invade, ele bate. Ou seja, essa chave, essa porta só abre por dentro, ele não abre por fora. Ou seja, se você abrir a porta do teu coração, quando Jesus chamar, ele vai entrar e ele vai mudar, porque Jesus não fica em lugar bagunçado. Ou seja, para mudar existe uma dificuldade muito grande, porque Jesus ele quer mexer na sua estrutura. E quando ele mexe na estrutura, dói. Quando ele mexe na estrutura, machuca. E Jesus quer fazer você nesta noite ter o propósito de vida. Ele te chama, ei, abre que eu quero entrar. Vai haver mudança. Assim como ele fez com o profeta Ezequias, ele chama para mudar, mas não mudança espiritual. Como a palavra diz, Ezequias ele era um homem reto, íntegro, andava lado a lado com Deus, mas algo estava errado na vida dele. A casa dele não estava em ordem, as coisas não estavam em ordem com ele. E Deus ali disse para ele, olha, vai, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E mesmo assim, ele não colocou a sua casa em ordem. Ele deixou o seu povo, deixou a sua nação, após o filho ali gerado. Sucedeu ali o reino, e o povo sofreu por um bom tempo, porque Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Deixou o seu filho da forma que queria. Irmãos, às vezes não está acontecendo conosco desta mesma forma. Os nossos filhos estão crescendo. Os nossos filhos estão vendo coisas e ele acha que aquele é natural. Se a gente, nós, pais e mães, não olharmos para a nossa casa e dizer, olha, ei, alguma coisa precisa ser feita. A gente não lê mais a Bíblia, a gente não ora mais juntos, os nossos filhos não sentam mais à mesa. Ou seja, quando os filhos crescerem, que gerarem as suas próprias famílias, eles não terão esse ensinamento. Farão tudo diferente ou tudo do mesmo jeito. O que nós precisamos, irmãos, é estar atento. O que é o melhor de Deus para a família? O que Deus manda é que nós temos que lutar pelas famílias. Nós precisamos lutar pela nossa casa, pela nossa esposa. Nós precisamos lutar junto. É isso que Deus está chamando nesta noite. É dizer, olha, eu estou aqui. Eu quero te ensinar a pôr a tua casa em ordem. Eu preciso entrar para fazer a tua casa ser colocada em ordem. Colocar tudo nos seus lugares. Às vezes, durante a correria da semana, a gente não tem tempo de mexer na casa. As coisas vão acumulando no correr da semana, a gente vai fazendo as coisas vão acumulando. E chega uma hora que no final de semana, o tempo que você tem para descansar, você tem que colocar a casa em ordem. Você começa a ajustar as coisas, tira daqui, coloca ali, roupa na máquina de lavar, é prato para arrumar, é aquilo, aquela coisa. Então todo mundo começa no seu mesmo tempo a ajudar a colocar a casa em ordem. Depois de um certo período você vê que a casa ela voltou ao ambiente de ordem. As coisas estão no seu devido lugar. Assim também é a nossa vida, irmãos. Nós não podemos parar. A cada dia nós temos que colocar a nossa casa em ordem. Temos que colocar a nossa vida em ordem. Como discípulo de Jesus Cristo, devemos manter a nossa vida espiritual em dia. Consagramos o nosso lar a Deus. Como servo de Deus, nós temos o dever de viver vida cristã com seriedade, com dedicação, a família com amor, sacrificial e incondicional. Ou seja, como discípulo de Cristo, devemos manter a vida espiritual em dias. Devemos consagrar a nossa família, devemos consagrar a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Devemos colocar a nossa família diante de Deus. E dizer, Pai, aqui está a minha família, eu entrego nas tuas mãos, me ensina a cuidar. Me ensina a guiar a minha família pelos passos. E nesta noite, meu amigo, minha irmã,
você que nos assiste, que tem passado por esse momento de dificuldade, talvez na sua família, você não tenha entendido por que as coisas não têm dado certo. Talvez você tenha visto em uma família, você olha que família linda, que família bonita, que família organizada. Talvez você fale, eu queria ter uma família como aquela família que ali vai passando. Mas às vezes, irmão, meu amigo ou minha irmã, você não sabe qual o propósito, qual o preço que aquela família tem pagado para viver aquela vida. Mas começa a organizar a sua casa, começa a colocar a sua família em ordem, começa a trazer a sua família para perto de você, para que você coloque a sua família perto de Cristo, perto de Deus, para que as coisas começam a mudar. Eu sei que é difícil hoje, nos dias de hoje, a gente conseguir estar vivendo uma família direcionada a Deus. Pois as coisas elas começam a acontecer e a gente, quando menos espera, um filho já desgarrou, o outro filho foi para o outro lado e a gente depois tem que estar pagando o preço. Às vezes por causa de um erro lá atrás, nós não fomos sérios, nós deixamos ver até onde ia. Costumamos fazer assim, não, deixa ver onde é que vai. Vamos dar corda, depois a gente puxa. Só que chega uma hora que essa corda é cortada e a gente perde. E os nossos filhos ficam à deriva, às vezes sem aprender o caminho de casa de volta. Mas precisamos, irmãos, pagar o preço. Precisamos pagar o preço a cada dia. Você também é necessário que você saiba que o Senhor Deus nos orienta a lutarmos todos os dias. Ou seja, lutarmos, não desistir. A palavra de Deus, ela nos chama simplesmente a viver uma vida direcionada, a viver uma vida pronta à família. Ou seja, talvez essa palavra ela seja um pouco forte. Talvez essa palavra talvez seja uma palavra de correção para você. Mas dentro disso, desse mês, é o que Deus tem nos chamado, como homens de Deus, como homens chamados para Deus, para fazer as coisas acontecer. Às vezes, meu irmão, a gente tem deixado a família, às vezes, por conta da esposa. Às vezes achamos que simplesmente trabalhar é o necessário e colocar o pão dentro de casa. Às vezes, simplesmente cumprir com as obrigações e deixar a parte espiritual para a esposa, a gente acha que está fazendo muita coisa. Mas esse papel é nosso. Não simplesmente nosso, mas é juntos, mas tem que partir de nós. Para que nós possamos sim dar o papel devido a cada um da família. Mas não podemos simplesmente cruzar os braços e esperar que alguém da família comece, a não ser nós. Ou seja, que nós possamos, meus irmãos, homens de Deus, varão de Deus, voltar a entender que esse papel sacerdotal, ele nos pertence. E é nosso dever fazer com que a família, ela seja direcionada para Deus. Que todo o propósito da família, o amor, o carinho, o amar a Deus, cuidar das coisas de Deus, ela seja feita a cada dia. Eu quero convidar você nesta noite a olhar para dentro de você, a olhar para a sua família, olhar para os seus filhos e ver se realmente aquilo que você tem feito, aquilo que você fez, foi o suficiente para que a sua família estivesse aos pés de Deus. Será que o que você tem feito todos os dias, a sua casa tem estado em ordem? Será que aquilo que você tem feito com que sua família fosse uma família, seja uma família direcionada ao reino de Deus? Talvez você esteja achando como Ezequias, que simplesmente andar lado a lado com Deus, fazer a vontade de Deus e esquecer do ponto principal, que é a família, que Deus tanto ama, que Deus tanto cuida, que Deus tanto zela e que Deus tem tanto prazer, esteja jogado pelos cantos da casa.
Que tipo de esposo tem sido você? Que tipo de cônjuge tem sido você? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado os teus filhos? Ou seja, nesta noite eu quero deixar essa pergunta para você. Quem é você na sua família? Quem é você na sua casa? Que Deus nesta noite Ele esteja trabalhando na sua vida. Que Deus nesta noite Ele esteja falando ao teu coração. Para que você possa entender que Deus Ele é bom. Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que andar lado a lado com Ele, fazendo as coisas certas, colocando a vida em ordem, colocando a casa em ordem, você tem trilhado um caminho de excelência. Você irá trilhar um caminho de sucesso na sua vida. Porque Deus Ele ama a família. Deus Ele tem prazer na família. E quando nós fazemos essa parte junto, andar lado a lado com Deus e cuidando da nossa família quando Deus tem mandado, como Deus tem mandado fazer, o caminho é um caminho de vitória, de sucesso, de bênçãos diante da presença de Deus. Que esta palavra seja uma palavra gratificante no teu coração. Que essa palavra seja uma palavra não de pancada, não de dor, mas que seja uma palavra de reflexão para a sua vida, que você possa nesta noite receber ela com um coração agradável, com um coração quebrantado, para que você venha nesta noite, a partir de hoje, mudar a sua atitude para melhor dentro da tua casa e coloque a tua casa em ordem, porque talvez esse chamado possa ser para mim, assim como foi para Ezequias, possa ser para mim e possa ser para você. Mas entenda, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua nação, Deus tem o melhor para a tua casa. Em nome de Jesus, receba nesta noite esta palavra. E que Deus assim esteja trabalhando na sua casa, que Deus esteja trabalhando na família, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, quero te adorar, Pai, nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor falou, até aqui o Senhor transmitiu esta palavra em nossos corações, nos ensinou, Pai querido, que devemos cuidar, zelar, ó Deus, pela nossa família, pela nossa casa, e que o Senhor esteja, Pai, a cada dia nos ensinando como andar segundo os teus conceitos, como andar segundo a tua vontade. Ó Pai, que nos ensina, Pai, a ser homens obedientes, homens tementes ao Senhor, homens que não medem, ó Deus, esforço para cuidar da nossa família. Que não venhamos, ó Pai, ter medo de enfrentar a dificuldade, mas que possamos, Senhor Jesus, guiar os nossos passos, assim como o Senhor tem mandado, colocando a nossa casa em ordem, colocando a nossa família nos caminhos do Senhor, para que haja graça no Senhor, para que haja, Deus, amor no Senhor para conosco. Continue, Deus, nos abençoando e nos guardando em todo momento das nossas vidas. Muito obrigado, se conosco nesta noite, em nome de Jesus. E nos dê, Pai, uma semana abençoada, segundo os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Oi, que bom que você está aqui com a gente, acompanhando este culto online. Como é maravilhoso quando a gente presta atenção na palavra e a gente é abençoado, então, com aquilo que Deus fala com a gente, não é verdade? E eu quero conclamar você agora para a gente examinar um pequeno texto que fala sobre mais alguma coisa importante nesse tema que nós temos lidado nesse mês, que é ponha a sua casa em ordem, pondo a casa em ordem, né? É um tema do mês de novembro. Nós temos, neste mês, os homens estão ministrando, os homens têm tido participação em todas as atividades da igreja, responsabilidade por elas. E o tema é apropriado, põe ordem na sua casa, é o que Deus quer que a gente faça. E o texto que eu quero ler com você está em Malaquias capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 12. Quero falar com você
através dessa palavra, tenho certeza que o Espírito Santo quer te ministrar. Diz o texto assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E Deus responde então com uma outra pergunta: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, Deus responde. Como eles estavam roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. E o texto continua: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que palavra de Deus para nós. O texto deixa claro que se você quer colocar a sua vida em ordem, e uma das maneiras de você colocar a sua casa em ordem é colocar em dia a sua vida com Deus através dos seus dízimos e das suas ofertas. Aqui o texto é muito claro. Deus disse, eles estavam se desviando dos seus decretos, dos princípios antigos que Deus havia estabelecido na lei como mandamentos e normas. E eles então perguntaram a Deus, quando Deus disse para eles, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Eles perguntaram, como voltaremos? E Deus respondeu com uma pergunta: o homem pode roubar a Deus? Pense bem você. Você acha que alguém poderia roubar alguma coisa de Deus? O que é que nós podemos tirar de Deus que ele não tenha de volta? Tudo é dele. Mas Deus diz, existe uma maneira de roubar a Deus. E ele falou, vocês estão me roubando. E eles perguntam então, mas como nós estamos roubando? E Deus disse, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Se você quer colocar a sua casa em ordem, Deus estava falando com o povo, se vocês querem colocar a vida de vocês em ordem, vocês têm que se voltar para mim. E voltar para mim tem que ser de todo o coração. E de todo o coração envolve aquilo que você tem. E Deus disse assim, vocês devem trazer todo o dízimo à minha casa, à casa do meu tesouro, para que haja mantimento, diz outra tradução, para que haja a manutenção do trabalho de Deus. E então o Senhor diz assim, quando vocês fizerem isso, vocês serão abençoados. E ele diz, eu impedirei que as pragas devorem o seu fruto, né? Eu vou derramar sobre vocês as bênçãos dos céus, as comportas do céu serão abertas, vocês terão tantas bênçãos, né? Que vocês não terão onde guardá-las. E ele diz, impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. Isso significa que as pragas estavam devorando as colheitas e as videiras estavam perdendo os frutos, porque eles não eram fiéis a Deus. Você quer colocar sua casa em ordem? Seja fiel ao Senhor. Você quer colocar sua casa em ordem? Ame a Deus desta forma. E muitas pessoas falam que isso é uma coisa do Velho Testamento, que não se aplica ao Novo Testamento, mas Jesus disse que nós deveríamos ser, como mais ainda, fiéis do que os fariseus, que davam o dízimo até de todas as pequenas porções. E Jesus não os condenou por isso, mas os condenou por outros pecados. Então, pelo contrário, Jesus disse que vocês deveriam fazer estas coisas sem deixar de fazer aquelas, guardando a justiça, a misericórdia e a fé, que são as coisas mais importantes. Entretanto, Jesus recomenda em Mateus 23, que se faça a prática do dízimo. Mas não é só isso, gente. Eu pergunto a você, se era pecado roubar de outra pessoa no Velho Testamento, deixou de ser pecado no Novo Testamento? E eu pergunto, se era um roubo a Deus
você deixar de ser fiel a Ele nos seus dízimos e nas suas ofertas, será que no Novo Testamento deixou de ser roubar a Deus? Será que no Novo Testamento roubar a Deus já não é mais errado? Seria correto roubar o próximo? Então você tem que pensar bem. Se você quiser colocar a sua vida em ordem, você precisa ser fiel a Deus em todas as coisas. E você pode fazer a sua oferta, você pode colocar a sua vida em dia, você pode abençoar a casa de Deus através dos seus dízimos, através das suas ofertas, aí fazendo o seu Pix nestas contas que aparecem agora aí na sua tela, tá bom? E no próximo mês o nosso tema é generosidade e nós vamos falar abundantemente sobre isso. E eu quero que você, desde já, tenha a oportunidade de ser não somente fiel a Deus, mas ser generoso, porque Deus é generoso, e abençoar especialmente o trabalho missionário. No próximo mês nós vamos fazer uma campanha especial de missões e eu quero convidar você desde já. Quando você fizer o seu Pix, um Pix especial para missões, coloca lá naquela descriçãozinha do Pix, coloca lá missões e então nós vamos saber que você está dando uma oferta especial para isto também. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Que palavra abençoada é essa? E uma palavra muito edificante. Vamos aos nossos avisos? Sábado, escolinha bíblica, às 16 horas. E também o nosso hype, às 19h30, viu? E o nosso culto, às 19 horas, como presencial como online. Então, tchau!